Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que recebe hoje o nosso presidente da Sulgás, o doutor Claudemir Braganholo, de Passo Fundo, né, mas que radicado aqui em Porto Alegre já há quanto tempo? 6 anos. 6 anos em Porto Alegre. Prazer em tê-lo aqui, presidente. Como? Prazer em tê-lo aqui. Prazer é nosso, uma satisfação sempre, né? Aqui em Porto Alegre, aqui no programa. Fórum, o primeiro, do gás e do biometano. Do biogás e do biometano. Primeiro fórum estadual, né, de lá em Caxias do Sul. Em Caxias. Para nós é uma satisfação também. Primeiro, uma boa noite a todos, né? E todos da mesa. Uma satisfação porque a Sulgás, no início do processo de biogás, nós conseguimos fazer com que a ANP, né, regulamentasse o biogás. Foi o primeiro projeto do Brasil que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, junto com a Ecocitrus, né, aqui em Montenegro. Né. A partir deste momento, nos dedicamos bastante, a empresa tem trabalhado muito nesse sentido. Né. Tem umas outras experiências a nível nacional, mas a única experiência com volume relativo que dê margem à comercialização, possibilidade de comercialização, são esses projetos que nós temos aqui, que iniciaram aqui no Rio Grande do Sul. Então, nada mais justo que esse primeiro congresso que nós fizemos, né, biogás e biometano, seja aqui, junto com a APL Metal Mecânico, né, por isso ele será em Caxias do Sul. Um grande interesse da indústria metal mecânica em que tenhamos um combustível, uma energia, né, renovável, próxima da indústria. E com um preço adequado. Competitivo, né? E a qualidade da energia ela é indiscutível, né? Do ponto de vista de equilíbrio, né, no calor principalmente. Né? Isso faz com que, normalmente, produtos de alta qualidade exijam, né, o gás natural. Então, um grande evento, um primeiro grande evento, com uma experiência com cenário internacional, cenário nacional, e aí trazendo para o nosso cenário aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, e certamente haveremos com a participação de muitos estados que estarão aqui, né, será mais um passo importante para deflagrar aí um processo de compra e venda, distribuição, enfim, do gás natural através de dejetos. Serão 2 dias lá na UCS, né? 2 dias. É uma parceria com a UCS, com o Senai, com o Sebrae, né? São 2 dias. Eu estarei lá amanhã. Vamos, inclusive... Vamos nos encontrar lá, né? Um prazer muito grande, até como engenheiro desempregado, mas não especializado em energia, com muita curiosidade de conhecer essa tecnologia que realmente o senhor está dizendo foi pioneira aqui no Rio Grande do Sul em termos de Brasil. Itaipu também é parceira nossa, que tem alguns projetos lá, né? Mas nós aqui iniciamos esse projeto em escala para poder comercializar, né? Através, principalmente, do primeiro projeto da Ecocitrus. Para explicar um pouco, é um projeto através de casca de laranja, de cítricos, enfim, sim, né? Sim. Da indústria do suco e de casca de ovos, né? Da indústria, enfim, de ovos, de pinto, que tem muito na região ali, né? Então, esse um projeto. Temos um outro projeto que está em andamento, que é de dejetos de suíno e de gado leiteiro. Esse mais próximo ali a Lajeado, né? Temos outro projeto em andamento, que é em Marau, de dejetos de frigorífico, né? Claro que isso tudo você faz um mix com alguns outros produtos. Lá devemos desenvolver também a glicerina loira, que
adianta bastante esse processo. Então, é um processo que estamos estudando. Qual é o percentual de gás que chega da Bolívia para nós aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul chega hoje 2 milhões de metros cúbicos. 2 milhões de metros cúbicos. Equivale a quê do nosso consumo? Nós consumimos todo ele. Todo ele? Todo. Não. Hoje praticamente, nós consumimos hoje só o que vem do Gasbol. Sim. Que 85% vem da Bolívia e 15% nós compramos da própria Petrobras. Sim, mas que chega via Gasbol. Que chega via Porto Rio Grande. Esta é outra alternativa. Não, esse vem Gasbol mesmo, vem direto da Bolívia, entra pelo Mato Grosso. Sim. Mato Grosso do Sul. Nós temos o que chega liquefeito pela... ainda não está funcionando. Não está funcionando ainda. Não, mas é um outro projeto, isso a nível mundial está muito desenvolvido. Que tem um custo para trazer até a região metropolitana, por exemplo, de Porto Alegre. E quem é que paga esse custo? O custo ele tem que ser diluído. Sim. Né? Bom, porque se fala tanto que depois nós vamos entrar na questão da privatização das Sulgás, que não vai acontecer. Até porque a gente conhece o poder de mobilização e sabe das necessidades que tem de privatizar CE e CRM, mas o transporte... a Sulgás é que ninguém entende, né? A Sulgás, o governo justifica como um processo de investimento muito elevado que não teria condições o majoritário de comportar. E é por aí, não é? O governo gaúcho é majoritário. O governo gaúcho tem 51%. E o resto é Petrobras. A Gaspetro tem 49% e dentro da Gaspetro tem a Mitsui. Nós temos os japoneses hoje juntos na administração, no nosso conselho. O que é muito importante porque, trazendo a iniciativa privada, você certamente qualifica a gestão. Apesar de que a Sulgás tem tido uma gestão muito importante nesse tempo todo. É evidente que a expansão do mercado, ela depende muito do consumidor. Hoje, 2,5% a gente distribui no residencial e no comercial. O restante é 10% no veicular. Mas tem um mercado pela frente fantástico. O que tem de mercado para o biogás, o biometano, é uma coisa impressionante. E a indústria é o grande mercado. Né? Grande mercado. Doutor Eduardo Lima Veiga, feito esse preâmbulo pelo nosso presidente da Sulgás, doutor Claudemir Braganholo, Braga, como é conhecido, e ficou com o Braga, né? Todo mundo fala no Braga, está aí o nosso presidente. E amanhã estaremos juntos lá em Caxias do Sul, no primeiro fórum do biogás, do biometano. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Como preâmbulo, como é que o senhor se sentiu nestes últimos dias da semana passada, culminando com o voto do Gilmar Mendes no TSE? Envergonhado, constrangido, decepcionado, mais ou menos por aí. Mas era o... Mas o senhor não foi surpresa nenhuma, todos nós Não, era mais ou menos esperado. Era o esperado. Até o placar já era na Bolsa de mais ou menos sabido, a gente sabia que já era esperado esse. Mas a gente ouviu uma entrevista do ministro Gilson Dipp. Gostei. Ele foi muito bem. Conterrâneo de Passo Fundo. O que ele disse foi, isso é o que mais impressiona, foi a fraqueza dos argumentos dos votos vitoriosos, dos 4 votos vitoriosos. Quer dizer, a fraqueza argumentativa, a fraqueza do sentido jurídico dos votos é que assombrou, porque se esperava alguma coisa, assim, bom, tá, a gente vai votar contra, mas vai construir alguma coisa juridicamente. Não, eram os votos juridicamente anêmicos, era uma coisa impressionante. Foscarini foi caçado, porque foi chamado pelo governador Rigoto para ir num palanque, ficou lá quietinho, perdeu o primeiro instância, perdeu o segundo instância, perdeu no TSE. Foi caçado por subir num palanque. Agora compara com isso que nós verificamos aí. Senador, que desastre. É constrangedor. O senador Capiberibe foi caçado por uma acusação de ter comprado um voto por R$25. Foi caçado. Vamos, Capiberibe. Então é constrangedor. Agora, a frase que mais me impactou foi do ministro Herman Benjamin. Foi muito bem o Benjamin, né? Foi. E o que ele disse... Oriundo do Ministério Público de São Paulo. De São Paulo. Eu não sou coveiro de prova viva. Posso até participar do enterro, mas não funeral. Carrego esse caixão. Do funeral, mas não carrego esse caixão. Doutor Luiz,
Pereira Lima. Boa noite. Nosso grande cirurgião. Nem vou comentar esse assunto, porque isso é um assunto que tem gente aqui mais conhecedora. Mas eu, como brasileiro, também estou envergonhado disso aí. Mas eu, curiosamente, esse fim de semana, eu queria trazer ao programa, nessa oportunidade, eu recebi da professora Yara Lucas, em Caçapava do Sul, essa cartilha que está sendo distribuída em colégios públicos. Estaduais. Da comunidade. Estaduais. Me apertasse. Não, Colégio público. Público, tá. Da comunidade. Essa cartilha é a segunda edição. 8ª reimpressão. Na época, a presidente era a senhora Dilma Rousseff, o vice-presidente o atual, e o Temer, e ministro da Justiça o Cardoso. Educação. Ministro da Justiça. Da Justiça. Está aqui escrito ministro da Justiça. Isso veio do Ministério da Justiça. É Ministério da Justiça. Drogas. Bom, isto é uma cartilha que quem lê ensina as crianças ou pré-adolescentes a utilização das drogas. Eu peguei 2 frases aqui. Ela abre dizendo assim: esse é um direito. Esse direito é considerado um dos mais fundamentais de uma sociedade pode oferecer. Você te enlouquecer. Bom, isso é a destruição social propositada. E, a seguir, as pessoas podem relatar que as músicas ficam mais bonitas, as cores mais vivas, o cheiro, o gosto e o tato mais aguçados. Ora. Um adolescente que leia isso sai imediatamente dali. Mas eu já estou com vontade de ler esse negócio. Para ser usuário de droga. E nas referências bibliográficas tem uma pérola, Doces Venenos, da senhora Lídia Rosenberg Aratangue, São Paulo, editora Olhos d'Água, 1991. De modo que isto devia provavelmente estar lá num canto qualquer, porque isso data da presidência Dilma Rousseff, e foi distribuído para as crianças. Algumas delas vão pegar isso aqui e dizer: eu vou experimentar. Para a destruição social propositada. Por isso que eu sou... Walter Nagelstein, nosso vereador. Por isso que eu sou subscritor de um movimento nacional que se chama Escola Sem Partido. Aqui na Câmara de Vereadores sou autor do projeto. O projeto não fala escola política, nem escola sem senso crítico. Ele fala que a educação, com relação a uma série de questões, é algo privativo da família e dos valores familiares. Questões de gênero, questões de drogas, questões de religião, são questões que têm que ser tratadas com o monopólio doméstico, de casa, dos valores que se traz dentro de casa. Exatamente para se evitar isso. É um absurdo esse tipo de coisa. Eu fiz um debate no final do ano passado aqui no Colégio João 23. E é impressionante como isso está entranhado. E como que os sindicatos, muitas vezes que são dominados a maior parte por partidos de ultra-esquerda, estão agarrados e aguerridos na luta do que eles identificaram. O que o senhor chama partido de ultra-esquerda? PSOL, PSTU e uma parcela muito significativa do PT. Que, obviamente, que faz parte, e a gente sabe de todo um arcabouço que encontra lá no Antônio Gramsci a receitinha de bolo de como é que isso tinha que ser feito. E acho que é isso aqui. Se nós pegarmos a outra cartilha com relação à questão de gênero, e de novo, eu sou uma pessoa absolutamente liberal no aspecto das relações humanas. Eu acho que cada um escolhe para a sua vida aquilo que quer, e o direito meu, teu, Paulo Sérgio, de cada um de nós vai até onde começa o direito do outro. Portanto, eu não estou aqui fazendo caretismo, nem pregando falso moralismo. Mas é uma inversão de valores. O que está aqui é uma inversão de valores. O que está na outra cartilha também é. Então, essas questões têm que ser tratadas, de novo, com muita cautela, com muito respeito, e no ambiente familiar. E o Sindicato dos Professores denominou esse nosso projeto de mordaça, dizendo que nós estamos querendo amordaçar os educadores, os professores, ou os trabalhadores na educação, abre aspas, né? De forma nenhuma. Até porque não se pode, e tem que se diferenciar o que é liberdade de cátedra e liberdade de opinião. O professor, ele tem liberdade de cátedra.
Ele tem que ensinar dentro daquilo que é a matéria da sua, enfim, do seu ofício, daquilo que ele de fato está ali lecionando. Não a respeito de absolutamente tudo. São questões diferentes, a liberdade de cátedra e a liberdade de opinião. Liberdade de opinião nós manifestamos em qualquer lugar. Tem um processo até de convencimento ideológico das crianças. Sem dúvida, tem isso. Rola nas aulas. E uma das coisas que faz esse processo de convencimento ideológico, que é subreptício, que a gente não se apercebe, é a questão do direcionamento da literatura, que também existe. Ou seja, não apresentar para um jovem que outro dia eu disse às professoras, lá na Câmara, está chamando o jovem de esponja, porque eu disse que o jovem era uma esponja. Mas não esponja no sentido, e as pessoas querem sempre se apegar, né, em algo para tentar desqualificar. Não uma esponja no sentido de desqualificar, mas que o jovem está ali, primeiro, numa posição de hipossuficiência em relação ao mestre. Ele está ali para aprender. E depois, porque eu tenho 3 filhos, as crianças estão ali para absorver conhecimento. E é nesse aspecto que estão ali para absorver conhecimento. Então, se tu começa a restringir a literatura, tu diz, olha, e vocês têm que ler esses livros aqui, e não ler aquele que é do outro autor que eu não gosto, ou que eu não me identifico, na verdade nós estamos forjando uma cabeça para que ela enxergue só de uma determinada forma. Isso aqui é criminoso, essa é uma das tantas coisas que a gente tem que lutar para retomar os princípios, eu acho, disso tudo que a gente está falando aqui. Princípios e valores é o que não se fala. Princípios e valores, né? Não é removido, Nagelstein. Estava aqui à disposição. O governo atual não tem nada a ver com o governo anterior. Então por que foi distribuído isso agora? Uma coisa extemporânea. Tu colocasse aqui uma coisa. Eu nunca vi o CEPERGS até hoje fazer reunião ou greve porque a matemática está sendo mal ensinada ou porque a biologia é inadequada, etc, etc. Não. Nada. Não discutem absolutamente nada. E isso não é subreptício, viu? Isso aí é às claras. O CEPERGS é um partido ligado ou ao PT ou ao PSOL, ou um ou outro. O PCdoB também. O PCdoB, pior ainda. Ao PCdoB e fazem isso aí. E ficaram fazendo eleição com o dinheiro nosso, no governo anterior. Circulando com carro alugado ou do próprio Estado, fazendo propaganda em todos os colégios estaduais. É por isso a resistência agora, entre outras coisas, ao fim da contribuição sindical. Sim. Porque seca essa fonte. Né? Como é que... Porto Alegre, meus queridos telespectadores, que a gente se ufanava sempre da condição do gaúcho, é a 23ª capital brasileira no IDEB, entre 27 capitais brasileiras. O jovem que sai do ensino fundamental das nossas escolas, e eu tenho muito respeito, sempre digo isso pelos professores, mas a gente tem que revisitar essas coisas todas, sai da 9ª série do ensino fundamental, somente 9% dos jovens saem com proficiência em matemática. 9% dos nossos jovens saem com proficiência. Aí vai perguntar, olha, isso aqui eles incutem na cabeça das crianças, né? Incute, não é para as crianças ter distância da droga, isso até estabelece uma proximidade com as drogas. Agora, vê se as nossas crianças conhecem energia, se sabem o que é biometano, se sabem o que é biogás, se sabem o que são energias limpas, se sabe o que é energia solar, não sabem nada. Isso aí não se leva para a escola. É que antes de estudar moral e cívica, que eram valores analfabetos funcionais. E se o Asfugás, por exemplo, não fizer um trabalho para mostrar isso de forma didática para as crianças, em eventos como este, até para adultos, né? Ninguém faz. Esse é o problema. Né, esse evento da Sulgás, não estou fazendo crítica alguma, é um exemplo para pessoas interessadas. Não chega à comunidade que teria que aprender, que é o colégio. Nós temos um projeto, né, que inclusive é vinculado a um financiamento nosso do BNDES, mas um projeto que já estava sendo gestado na Sulgás. São 10 municípios que nós participamos, né, de algumas aulas na questão ambiental, levando a experiência do gás natural. Nós contribuímos, então, com toda a infraestrutura desse projeto e participamos. Mas evidentemente que é pouco pelo micro. Tamanho do estado. Perto do universo é micro. Não, há uma rejeição da própria escola, porque a escola é dominada pelo PT e seus asseclas, há uma rejeição da escola em receber pessoas de nível intelectual adequado para poder dizer, olha, hoje nós temos essa e essa possibilidade na geração de energia. Não, eles querem saber de droga, o sexo, gênero, não sei o quê, que não tem nada que ver. E a escolha do sexo, a coisa que mais me deixa fora, não sei se é porque eu estou ficando mais velho,
E como é que a pessoa vai houve escolher uma ocasião, o seu numa sexo? escola particular de Porto Alegre, um professor teve a audácia de recomendar um livro, aliás, distribuir um livro, um livreto como esse aí, para as crianças. Um fim de semana na Ferrugem. Imagina o que tinha no livro. Mas foi uma escola privada. Aí aconteceu o quê? Bailou o professor, bailou a coordenação educacional. Quer dizer, as crianças já têm aquele negócio da ferrugem. Na época, era uma moda. E na Ferrugem, Walter lembra bem disso. E fazem um livro, um fim de semana na Ferrugem, mostrando tudo que rolava na Ferrugem. Então a gente está lutando por isso, viu? E eu quero ver se até o final do ano se aprova aqui. Não é mordaça. Ele prega somente uma coisa, a neutralidade no ofício sagrado, eu quero dizer, do magistério. O professor tem que ser neutro. Ele não pode... eu desejo, por exemplo, desejaria o impeachment dessa chapa Dilma Temer. Mas o professor não pode, como aqui, primeiramente fora Temer. E aí começa a discorrer todo... Mas não é só no colégio público, hein? No colégio privado. Não, também, claro. No colégio privado, eu tenho netos de colégio privado que são, não diria, assediados, né? Porque eu tenho um neto mais revoltado que eu. Quando o professor vai lá e fala, diz, não, é mentira. Imagina ele. Marcelo, teu neto? É, meu neto. Tem na universidade. Com essa revelação do neto, as tuas ações caíram 40%. A minha filha vai deixar de ser o xodó da gaúcha. A minha filha veio me dizer que um professor de direito internacional, um dia na aula, disse que terrorismo era relativo. Que dependendo da condição do povo, da opressão, disso, daquilo, se justificava um ato de terrorismo. Pô, mas tem jornalista que diz isso. Aí eu fui lá na faculdade para falar com o diretor, porque se a gente começar a relativizar o terrorismo, fica complicado. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo, que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei determina a contratação de profissionais engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros. Deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. Um grande abraço para o amigo Braga, Humberto Cardoso de Venâncio Aires. Descobriram aqui de cara, presidente. Lá em Venâncio Aires. Venâncio Aires. Prazer. Um abração, Humberto. Bom lembrar do amigo. Está nos assistindo. Boa noite, Paulo Sérgio. Saúdo a presença do Luiz Pereira Lima, que muito nos honra. O MP Gaúcho. Pergunto a um dos craques deste programa, o doutor Luizinho, ser jornalista... Como é? O doutor Luizinho, se é jornalista Ticiane Vilas Boas, esposo de Joésley Batista, é filho do general Vilas Boas, ministro do Exército. Claro que não é. Tá louco. Ô, Jair. Já desmentiram isso. Não tem nada a ver. Agora, bom gosto para mulheres tem. Boa noite, Paulo Sérgio. A bancada é uma maravilha. A nossa voz está aí, o doutor Pereira Lima. Fala o que vai em nossos corações, combatendo os corruptos de Brasília.
que está um terror. Para mim, o Gilmar Mendes e outros é a pior coisa que o Brasil tem. Não vou dizer o resto que ela disse aqui, a Regiane Mota. Mas parece que é verdade que recusaram os filhos do Joesley e da jornalista essa na escola em Nova York. Recusaram, é? Eles têm essa Avenues, é uma grande rede de escolas internacionais que tem em São Paulo também. Eu não sei se os filhos dela estudavam em São Paulo, mas a notícia que veio é que eles pediram transferência para essa mesma escola em Nova York. E o maior sindicato? Essa Avenues estudam, é uma escola renomadíssima em Nova York, os filhos do Tom Cruise e diversos artistas estudam lá. Eles pediram para matricular os filhos nessa escola e a escola recusou. E o maior sindicato de trabalhadores da indústria da alimentação dos Estados Unidos também pediu ao governo americano boicotes, né? As empresas do grupo JBS lá nos Estados Unidos. Boa noite a todos. Paulo Sérgio, este país virou uma zona, porque agora temos que tirar uma nova certidão de nascimento atualizada. Atualizada em quê? Se a única coisa que alterou foi a idade. Pode me explicar? Ou é mais uma sacanagem? Eu nem estou sabendo dessa, que tem que atualizar a certidão de nascimento. De nascimento? É? Sabe que tem certas coisas no Brasil que a gente não entende. Esses tempos eu fui no banco fazer um saque e está tudo bloqueado. Eu digo, olha, o que é isso? O senhor tem que ir na Receita Federal para ver o que é. Fui até a Receita, não sabia de nada. Chego lá na Receita, pego uma ficha, fico esperando, vou lá, o cidadão consulta. Não, o senhor tem que ir na Justiça Eleitoral, porque há um desencontro entre sua data de nascimento na Justiça Eleitoral. Eu cheguei na Justiça Eleitoral aqui na Padre Cacique, estava dia 12 de julho, de meu nascimento dia 14 de julho. Foi só o registro disso. Mas eles usaram para isso uma bomba atômica, porque eles bloquearam toda a minha vida, como presumo de milhares de outras pessoas, né, por um erro formal lá num documento. E eu nem sabia que eles dispunham dessa possibilidade. Fiquei pensando, imagina se eu estou fora de Porto Alegre, em algum lugar que eu precise acessar algo. Não acessava nada, nem saque de banco, nem absolutamente nada. Param com a tua vida. Para isso funciona. Agora, para punir sem vergonhice... Criar burocracia. Criar burocracia. Tá. Por que este médico não fala de assuntos da área dele? Só faz acusações tolas e baratas, o Zeno de Cachoeirinha. No primeiro lugar, baratas não são caríssimas, né? Porque quebraram o Brasil, pegaram nosso dinheiro e levaram para fora. Então, as acusações são muito caras ao povo brasileiro. Agora, é só me perguntarem coisas da área médica. Eu estou à disposição. É uma no cravo e outra na canela. Boa noite, Paulo Sérgio. Doutor Luiz, não se preocupe a respeito da cartilha. Os alunos se formam no segundo grau sem saber ler e sem conhecer matemática. Nosso ensino público é uma vergonha. Então eles não vão ler isso aí. Eu acho que o doutor Luiz tem razão. Se o nosso CEPERGS e os outros sindicatos gastassem em workshops, em metodologia de ensino, em aperfeiçoamento do ensino, o que gastam para fazer militância política e guerra política, de fato, o nosso ensino era bem melhor do que é. Não tem interesse algum. Boa tarde. Por falar em inversão de valores, o Grimal, hoje um trabalhador foi preso e um bandido foi tratado como coitadinho porque foi roubar um tatuador e o mesmo tatuou a testa do vagabundo. E a imprensa foi a primeira a fazer o vitimismo. Doutor Eduardo. Eu vi isso. Júlio de Gravataí. Eu vi isso. Ele pega essa moda de tatuar a testa de ladrão no Brasil. Sou ladrão e vacilão. Ele tatuou na testa do... É isso, tem um filme aqui. É uma maneira, né? Quando esses ladrões fugissem, seria uma maneira. Mas já pensou se vai tatuar lá em Brasília, vai sobrar pouco. Sobrarão poucos. Olha, eu acho que é deplorável o ato em si, eu também não justifico, acho que nós estamos no país da impunidade, as pessoas estão cansadas, é perigoso, estão começando a fazer justiça com as próprias mãos, mas o ato em si é chocante, né? Pegar o menino e óbvio que a gente relativiza tudo isso. Aqui em Canoas, semana passada, um jovem também de 17 anos deu 2 tiros numa mãe na frente dos filhos. Na frente do shopping ali, a mãe argumentou com ele, queria tirar o pequeno da cadeirinha e ele deu 2 tiros na senhora que estava até então em estado gravíssimo no hospital. Aí tu fica revoltado com isso e perguntando, bom, mas o cara vai para a fase, vai ficar 3 anos lá, com 20 anos ele sai, que condição que ele sai? Será que ele vai matar mais 3, 4, 5? Então, por um lado, a gente se revolta vendo isso. E, por outro lado, também causa revolta quando alguém faz isso que foi feito, porque também era um jovem de 17. Então a gente está perdido no Brasil, de fato. Perdemos a bússola aqui, eu acho. Não, mas é que o que a gente tem que se dar conta, que me parece, é que
evidentemente que está errado o que foi feito, o tatuador fez com esse rapaz. Mas esse é um sentimento do injusto. Quer dizer, do sujeito carrega, como o Walter está colocando muito bem aqui, é que não há solução, não há justiça. Porque se de alguma forma eu consigo que o Estado reaja à altura quando eu sou agredido, porque o processo civilizatório, para que a gente entenda mais ou menos, é nós entregarmos essa autotutela, nós entregarmos esse poder que eu tenho de me proteger, eu entrego isso para o Estado. E o Estado me dá o quê em retorno? Segurança. Esse é o processo civilizatório, no fim de tudo. A civilização é isso. Nós todos renunciamos à autotutela, eu renuncio à vingança, eu renuncio a esse poder que eu teria de eu mesmo buscar a justiça, a minha justiça, entrego isso para o Estado. E o Estado garante o quê? Eu farei a justiça do Estado, em nome de todos, e eu te dou segurança. Monopólio da vingança estatal. É o monopólio da vingança estatal. Muito bem colocado. É isso. Então, o que nós estamos vivendo isso? O Estado está fracassando. Quando o Estado está fracassando, o cidadão começa a se dar conta, empiricamente, ele vai se dando conta que, opa, eu estou retomando aquele direito que eu dei para o Estado lá atrás, ele está voltando para mim. Então eu vou fazer o quê? A minha justiça. E a minha justiça, por que o cidadão tem que entregar a justiça dele em algum momento? Porque o cidadão nunca vai se dar por satisfeito. Se alguém quebra o braço do meu filho, eu não vou me dar por satisfeito em quebrar o braço de outra pessoa. Eu quero quebrar o braço e as duas pernas. Por quê? Porque foi no meu filho. A vingança particular nunca é no tamanho do justo, ela é sempre maior. E aí nós vamos começar a ver essas situações de barbaridade. Doutor Braganholo, todo mundo discute a questão das privatizações. E neste bojo, a SE é absolutamente necessária, a CRM da mesma forma. Agora, a Sulgás surpreende, porque é uma empresa que está absolutamente enxuta, não está contaminada, né, por este sem número de ações aí que infectam a CE, e é uma empresa lucrativa. Como é que o senhor se sente na qualidade de presidente, tendo de um lado a parceria, indicada obviamente pelo governo do Estado, e de outro lado vendo que o senhor está dirigindo uma empresa que é bem gerida, que vem sendo bem gerida, para não resumir apenas a sua administração? Com muita tranquilidade, porque partindo do ponto de vista da premissa da estrutura de uma empresa, né? Tu tens a Assembleia Geral da empresa, que são os acionistas, o Conselho de Administração, né, que são seus conselheiros, e a diretoria. A Assembleia, os acionistas é que tratam de compra, venda, fusão, né? Os conselheiros tratam, né, e discutem os projetos da empresa, né? E a diretoria executa. A diretoria formaliza, por exemplo, o orçamento todo, formaliza os seus projetos de investimento, passa isso para o Conselho aprova. Então, a situação de diretor-presidente, estou deliberado a executar, e bem, a mando do governador, a pedido do governador, evidentemente, né, o meu trabalho para desempenhar as boas ações da Sulgás. Né? Então, enquanto diretor-presidente, eu não tenho a premissa de tratar de compra, venda ou fusão. Né? Em relação à política de Estado, o governador deixou muito claro que quem trata isso é a Secretaria, né, de Minas e Energia, que está, enfim, com a incumbência de justificar e tratar. A Sulgás é uma empresa que tem tido bons resultados, né? Não, eu quero lhe parabenizar porque o senhor leva os funcionários no regime de tranquilidade, ninguém está apreensivo, está todo mundo... E eu estou dizendo isso porque não é para... Está aqui o presidente, estou acompanhando, as pessoas estão trabalhando com afinco na Sulgás. Isso é muito difícil de conseguir, o senhor está conseguindo. O quadro da Sulgás é um quadro muito qualificado. Eu costumo dizer, e disse outro dia, veja, vereador, Carnaval, Sulgás não é feriado. É ponto facultativo, tu tem que recuperar. E não é recuperar dizendo que vai... Não, tem um relógio ponto. E isso aqui, nenhum funcionário se sente agredido por isso. Não. É função. Nós temos um quadro extremamente enxuto, né? Até demais, estamos com problemas. 130 funcionários. O ano passado, com um orçamento
de 900 e poucos milhões, um resultado líquido de 130 milhões, né? Estamos com mais de 1.000 quilômetros de rede, aumentamos em 2 anos de 22 mil para 35 mil clientes, estamos com projetos em Gramado, em São Leopoldo, enfim, a empresa está muito bem. Agora, é evidente que o Estado, né, tem seus compromissos, tem uma estrutura muito maior para cuidar Então, e para olhar. E o bom daí, presidente, não é a Sulgás, ela, eu já disse, falei infectada aí com N ações, que é uma verdade, ela não é uma empresa que está sendo mal gerida. A justificativa é outra, é a falta de recurso do acionista majoritário de investir. Né? O que tranquiliza quem está gerindo a empresa. Não, quanto a isso, com muita tranquilidade, porque claro que nós não podemos sair fazendo investimentos em qualquer lugar. Tu tem que ter um EVTE definido, tu tem que ter uma estudabilidade técnica e econômica, que em quantos anos tu vai ter o retorno daquilo. Né? Porque não é por ser pública que você vai... Quanto precisaria hoje a Sulgás para, vamos dizer, levar energia a maior parte do estado das necessidades que nós temos? É uma Babilônia, né? É que tem lugares que hoje ainda não compensa. Sim. Né? Ele é um processo lento. Tu tem que ter uma âncora ou uma grande indústria que viabilize você levar o gasoduto... Puxar um ramal até lá. Até lá. Aí tu tens... O Joesley conseguiu. O dele é um pouco diferente. Ele é o grande. Aí tu tens no mercado urbano, né? Lá, um condomínio grande, um posto de combustível, te dá razão para ir e no meio do caminho você vai fazendo, né? E quando nós estamos com muita obra aqui, até o vereador Reclamo. Já foi crítico nesse sentido e toda crítica bastante. é bem-vinda, né? Nós também terceirizamos, nós também temos várias empresas que fazem trabalho e muitas vezes não temos um número suficiente, e não temos, de funcionários para cuidar tudo isso e algumas vezes fica. Né? Algum detalhe em alguma esquina, alguma coisa. Nós estamos preferindo usar esse sistema não destrutivo, que você faz o furo na ponta da quadra e ele por baixo sai na outra ponta, para você evitar de mexer na calçada, né? Mas a tecnologia está aí para isso. Mas é que eu defendo um sistema ideal que é o seguinte, que tem em vários países, que se chama de valeta técnica. Agora, entre o ideal e o que a gente pode, como um país subdesenvolvido, há uma enorme diferença. Essa valeta técnica, por exemplo, é junto ao meio-fio, se faz uma caixa de concreto pré-moldado, e ela tem mais ou menos meio metro de profundidade, com duas mãos francesas, uma de cada lado. Numa de um lado de cá, a gente bota o cano d'água e o cano de esgoto. Na outra, do lado de lá, bota o cabeamento óptico, bota o cano do gás. E se tem algum problema, levanta uma tampa de concreto também ali e conserta tudo aquilo ali. Como qualquer país civilizado. Como qualquer país civilizado. Inclusive, esse absurdo que é a fiação suspensa. Hoje de manhã eu tive com a diretora do PROCON, do municipal, disse que está notificando as empresas. Eu propus uma CPI e instalamos quarta-feira passada na Câmara sobre a questão da telefonia, que é uma outra questão importante também, que 40% dos fios que estão suspensos nos nossos postes em Porto Alegre são fios mortos. Então, esses fios todos viriam para essas valetas técnicas. E a tubulação de gás também. Porque esse método não destrutivo, né, que o nosso presidente sabe se chama tatuzinho, ele vai cavando ali por baixo, às vezes, mesmo sem querer, ele mexe com um cano d'água. Outras vezes, essas empresas, foi isso que eu reclamei em vários bairros de Porto Alegre, por exemplo, o pessoal tira o paralelepípedo. Aí depois, na hora de assentar de novo, tem uma profissão que não existe mais, que era o de macheteiro, é isso? Né? Que é o cara que tira e coloca. Aí, na hora de colocar, não colocam direito como estava antes. E sobra paralelepípedo. Fica um montinho de paralelepípedo ali do lado. Aí, na primeira chuva, qualquer coisa, dá uma erosão e aquele piso cede. E fica a rua toda assim. Então, eu fiz algumas reclamações lá do bairro de Petrópolis ao nosso presidente. E ele iria e olhou isso com carinho, no sentido de melhorar essa fiscalização, para a gente não ficar com a cidade como ela está hoje. A cidade, na verdade, olhar para cima é uma quantidade de fio atravessado por tudo que é lado. Olhar para baixo é uma buraqueira que não sai de um buraco e cai no outro. E nós precisamos começar a melhorar a qualidade da nossa cidade. E essas bocas de lobo são terríveis. O vereador tem razão, mas isso é um processo que nós teríamos que avançar, de um modo geral, no município como um todo, né? Seria o ideal. Né? Agora, eu quero dizer também, quando nós fizemos o buraco
para essa escavação, né? Quando fechamos ela... Que tecnologia é essa? Nós temos essa tecnologia ou é importada? Temos. Mas quando nós fechamos ela, também ela é provisória. Nós fechamos provisória até fazer o teste. Depois que se faz o teste, e não teve problema nenhum na rede, aí nós vamos lá e deixamos como deve ser mesmo. Agora, realmente, ele causa um certo transtorno no momento, mas tu tens depois a tranquilidade de nunca mais ter um problema de um caminhão levar... Esse é o mesmo sistema do metrô. É a mesma máquina do metrô. É uma máquina que gira na frente e vai abrindo. O metrô, que não pode fazer... Embaixo do mercado público não pode fazer estacionamento porque pode ter infiltração d'água. Os caras fizeram o canal, embaixo do canal da Mancha, passa o trem aqui, vem com essa palhaçada de filtração de água, convenhamos. Agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro. A engenharia resolve. Momento do engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros. Atenção, profissionais e estudantes de toda a área tecnológica. O Sindicato dos Engenheiros convida. Já estão abertas no portal Senge as inscrições para o seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, que acontece no dia 22 de junho na PUC. Está celebrando este evento 75 anos do nosso sindicato, do Sindicato dos Engenheiros. Participe deste momento no qual os desafios da engenharia brasileira estão aí como vetor do desenvolvimento e serão tratados nas palestras de especialistas como Osiris Silva, Luiz Antoniazzi, Ricardo Maranhão, Renato Oliveira, Eduardo Gugliani, entre outros. Como ocorre em todos os eventos do Senge, as inscrições são gratuitas. Acesse o portal www.senge.org.br e garanta sua inscrição. Conheça a programação do Seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, uma realização do Senge e da Federação Nacional dos Engenheiros, com apoio do CREA do Rio Grande do Sul. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. E vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, doutor Luiz Pera Lima, da equipe do doutor Gilberto Schwartzmann, seu presidente da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina. Vamos à doutora Daniela. Fale, doutora. Boa noite. Sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os cistos mamários. Encontrar cistos em exames mamários de rotina é algo muito comum, mas que muitas vezes gera dúvida e preocupação nas mulheres. Então vamos entender um pouquinho melhor essa condição. Os cistos simples são como saquinhos cheios de líquido que se acumulam dentro da glândula mamária. São condições benignas. Eles geralmente surgem nas mulheres na faixa dos 40 anos e são percebidos como nódulos macios, móveis, lisos, muitas vezes dolorosos. Eles estão muito relacionados com as mudanças hormonais. O principal exame que nos auxilia no diagnóstico é a ecografia mamária, porque o exame físico e a mamografia geralmente não conseguem diferenciar um cisto de um nódulo sólido. Os cistos simples, eles podem ser somente acompanhados por ecografia. E os de maior tamanho podem ser aspirados, a gente confirma o diagnóstico e também alivia o desconforto. Já os cistos complexos ou complicados são aqueles que não se encaixam nesses parâmetros de cisto simples e podem ter, então, um componente sólido no seu interior, margens indefinidas, por exemplo. Estes complexos devem ser cuidadosamente avaliados e manejados por especialistas. Boa noite. Retornamos com o Pampa de hoje, doutor Walter Nagelstein. Não é fácil, hein, doutor Luiz Pera? Mas esses comentários vazam aí no intervalo, por favor. Paulo Sérgio, depois do que vimos no julgamento do TSE, virou jurisprudência o Caixa 2, agora é válido. Paulo Sérgio, precisamos ter um próximo governo que acabe com esta nhaca esquerdista do Brasil. Ao longo dessas últimas décadas, o Brasil virou um verdadeiro laboratório para o tipo de ideias da esquerda mundial. Daí toda esta tragédia em todos os campos da sociedade. Edson Leiria, lá de Uruguaiana. Concorda com ele? Olha, o que a gente vê mesmo, na verdade, é que parece que a América do Sul era o último reduto em que a gente via ainda algumas ideias de esquerda, deste tipo de esquerda, ainda tendo o surgimento, ou pelo menos sendo aplicadas. Era aqui, Venezuela. Pois é, mas mesmo com esse assim. exemplo da Venezuela, continuam. Né? Mas eu creio que é o seguinte,
Uma coisa é um projeto, é uma administração de esquerda. A outra coisa é o populismo barato que foi feito na Argentina, aqui no Brasil. Em toda a América Latina. Do Foro de São Paulo. Esse populismo... Eu acho que o Uruguai foge dessa regra. Não foge. Foge, sim, senhor. Não. Foge, sim, senhor. O teu colega, o presidente uruguaio, o Tabaré Vázquez, é uma figura fantástica. O outro lá que fez voto de pobreza, ele administrou com absoluta singeleza o Uruguai. Tu não conhece o Tabaré Vázquez. O Tabaré é um oncologista do Uruguai. A primeira coisa que ele fez foi retirar a hegemonia, a liderança dos irmãos de Born. Os irmãos de Born, para conhecimento do público, são os idealizadores das mamografias. A mamografia foi feita no Uruguai pela primeira vez. Eles já tem uma plaçuela junto ao shopping, esse que era uma cadeia antigamente, o shopping, esqueci o nome, que é homenagem a esses irmãos. E deu para o seu filho. Corte Inglês? Não, lá não tem. Aqui no Uruguai. Punta Carreta. Deu para o seu filho, que é o dono, entre aspas, da oncologia uruguaia. Bom, isso é um dado. O Sendi, que é o atual vice-presidente uruguaio, é o homem da Petrobras de lá, da ANCAP. Quebrou a ANCAP. Exatamente igual que está acontecendo aqui. Mas isso não é noticiado, hein? Mas aí que eu digo que é um projeto... Não, está sabendo por mim, pode verificar. Sendi, que era o presidente da ANCAP, que é atual vice-presidente da República, né? Está com processo, etc. Só que o Uruguai são 3 milhões de habitantes, então tem uma influência muito pequena. Agora, o ex-presidente Lula julgou que a Venezuela tinha democracia até demais. E, sob o ponto de vista psiquiátrico, isso é maravilhoso, né? Agora tu vê, isso não pode ser um projeto de esquerda. Você pega a maior empresa, aliás, do mundo, né, petroleiro, mas a maior empresa que tu tem no país. Até num primeiro momento dá um fôlego nela, vai para 600 bilhões, trilhões, hein? E traz para 90, tu arrebenta com a empresa. Tu arrebenta, você pega e rouba dinheiro dos fundos de pensão, que são dos funcionários, são dos trabalhadores. Qual é o partido? Mas roubado pelos próprios. Tem muito partido que se diz de esquerda e fica cantarolando nas esquinas que é de esquerda, mas na minha avaliação, eu não aprendi isso lá atrás, que isso seja esquerda. Mas tem o grande Você roubar do trabalhador é ser esquerda, para mim isso... Até porque as Petrobras vêm sendo assaltadas há muito tempo. O Paulo Francis que eu diga. Agora, quem chega lá e que é de esquerda devia fortalecer ela. Mas não dessa... E não, mas não é claro que é um processo evolutivo. Então, o seguinte, Isso é um câncer que vai crescendo. Para mim, de esquerda é o Pedro Parente, que está recuperando a Petrobras. Mas vem cá, responsabilidade. Isso Mas não é matéria. bonito, é bonito, Isso Claudemir, não é. é bonito de se dizer. É a maneira que o indivíduo tem de ganhar voto aonde? Nas classes menos favorecidas, Não, mas isso aí nós somos na universidade, especialmente aquelas áreas que não são técnicas, né? Porque as áreas que são técnicas, a pessoa precisa estudar. E o pessoal da esquerda tem crise alérgica, se tiver que estudar. Mas não é estudar e estudar. Tu confunde esquerda com esse populismo barato que tem Não, hoje, bom. varrido. Eu acho que é importante, para além de América tudo isso, é ter liberdade e ter punição. Isso é tudo que nós não temos. Mas assim, ó, vamos um pouquinho atrás, né? Vamos chegar um pouquinho atrás. É que tem áreas que o Estado não deve estar, não tem por que estar. Assim, ó, o Estado não tem por que ter uma petroleira, e com todo o respeito, porque o Estado não tem por que ter uma empresa que distribui gás, por melhor que ela seja administrada. Também não tem. Também não tem porquê. É verdade. Não tem por que ter uma empresa que gera energia elétrica. Não tem por que ter. O Brasil não Bem tinha. ou mal administrada, não tem por que ter. A questão toda não é se a Petrobras é bem ou é mal administrada. Não tem por que ter uma petroleira. Não tem por que ter. Historiadores que Não tem por que ter. Mas como é que vão colocar? Frigorífico, por exemplo, não é estatal. Não. Frigorífico não é estatal. Se nós vamos chegar... Isso mesmo, é privado. E tem que continuar sendo. Sabe por quê? Porque, assim, ó, a corrupção, a roubalheira pode existir em qualquer área. Mas quando ela existir e a gente descobrir,
A consequência deve ser que ele quebra. Não que aumente o meu imposto para salvar. Pois quebra. Não que aumente o meu imposto para salvar. Quando pegam políticos votando, vai lá os tribunais e não quebra. Isso é outra coisa, Paulo Sérgio. Não é outra coisa. É a chance que a gente tem de consertar. Mas por que chance não conserta? É a chance. Nós pagamos a justiça para consertar e a justiça não conserta. Via de regra. Então tá bem. Então vamos continuar exatamente. Não é continuar, nós queremos... Então vamos continuar exatamente. Via de regra, o Estado não deveria ter... Via de regra, o Estado não deveria ter empresas. Não tem por que ter. Né? Não tem por que ter. No Brasil, essa história... Os caras dizem, mas o brasileiro não tem a cultura de ter poupança. Não é que não tem a cultura, o brasileiro nunca teve grana suficiente para poder ter poupança. Aí então, lá na década de 50, Getúlio cria todas as Brás do Brasil. Petrobras, Eletrobras, enfim, tudo isso porque o Estado tinha dinheiro e as pessoas não tinham, a economia privada não tinha. Mas a empresa pública, ela... E por que precisou assaltar a Previdência Social, como assaltaram? Como o Juscelino fez para construir Claro que não precisava assaltar nada, tem que respeitar o Fundo de Garantia do Trabalhador, como agora foi assaltado de novo, mas não é... Esses caras são fiéis depositários, o dinheiro da Previdência do trabalhador e do empregador, ele que deposita e entrega para o Estado gerir. Aí o que faz o Estado? Assalta a Mas o Fundo de Garantia do Trabalhador, para quem não sabe, foi quem construiu a Arena do Grêmio aqui. 700 milhões de reais foram dinheiro que a OAS buscou do Fundo de Garantia do Trabalhador para construir a Arena do Grêmio. Então, entre outras coisas, mas esse é um outro capítulo. Aí o que acontece? Eu acho que essas grandes empresas públicas são dominadas pelas corporações. A CE, no último ano do governo Tarso Genro, pagou de indenização para suas corporações lá 1 bilhão e 600 milhões de reais. É muito dinheiro. 1 bilhão e 600 milhões de reais. Depois não tem dinheiro para investir na modernização das redes. A Restinga, aqui no Extremo Sul, agora está sendo feita uma obra. Não se conseguia botar uma empresa no Parque Industrial da Restinga porque não tinha oferta de energia elétrica para lá. Então isso é um entrave. O gargalo da infraestrutura é um entrave para o desenvolvimento de qualquer país. E tinha que ser privado. Bom, mas aí nós vamos para o privado. E aí pega a Oi e está numa RJ, uma recuperação judicial de 65 bilhões de reais. Quanta gente não roubou nessa história? Então, por isso que eu digo que a gente meio que perde a bússola no Brasil. Porque tu olha para o público e acha que o Estado tem que sair. Tu olha para o privado e vê toda essa sacanagem. Não, mas é que aí a gente olha, vamos retroceder um pouquinho, vamos olhar um pouquinho para a história. É o modelo de privatização. As empresas eram públicas. Aí no modelo de privatização se estabeleceu um monopólio. Aí a pergunta que nós temos que fazer, para quem não entende, que sou eu que não entendo, assim, estava certo esse modelo de privatização? Quando eu resolvi dar um monopólio para essas empresas, quando eu financiei essas empresas para que elas pudessem adquirir as empresas originárias que eram daqui, por que eu não abri isso desde logo a competição? Aí tu fica, tudo tem um questionamento anterior, que eu não sei a resposta, evidentemente, mas que me leva a questionar todos esses modelos que foram, de uma forma ou de outra, decididos em alguma instância, e todos eles de forma, como diria um castelhano, muito sospeitosa. Sim, muito sospeitosa. Mas olha aqui, aqui tem competição. Então, tem competição. 25%, ou seja, 1/4 de toda a demanda que entra no PROCON de Porto Alegre é reclamação de telefonia celular. Não, o serviço é péssimo, não tem dúvida nenhuma. A Anatel, que foi criada no governo Fernando Henrique, que em tese, em partidos de capitalismo desenvolvido, essas agências existem, é para punir, não tem uma multa aplicada. A Anatel, a ANEL, a ANAC. Agora a ANAC, a última decisão da ANAC foi permitir a cobrança da mala. Assim, bem ou mal, eu em 90, quando foi 95, eu por acaso fui ao Canadá. Em 95, a telefonia fixa no Canadá custava $19 canadenses por mês. Era o que custava a mensalidade do telefone, e tu podia falar para qualquer lugar do Canadá o tempo que tu quisesse. Era isso, em 1995. Já era. E aí eu perguntei para ele assim, cara, mas por que custaria mais? Ele só dizia, os fios já estão instalados, está tudo aí, o custo é zero. Não tem mais custo as empresas. Bom, e aqui o troço continua se multiplicando. No Brasil, a telefonia é mais cara das Américas. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa errada no modelo. O modelo foi privatizado, tem alguma coisa errada. Acho que o modelo de país, na verdade, de justiça no frigir dos ovos. Em última análise, de uma justiça que é, infelizmente, ineficaz. Uma justiça que não pune. Porque se houvesse uma punição exemplar para tudo isso que a gente está falando. Está me ligando aqui o presidente Servo, viu? Depois eu vou ligar para ele, nosso presidente Agerte, Roberto Servo. Eu acho que o vereador tem razão quando diz assim que nós estamos com problema na bússola, né? Porque
Eu acho que o problema não está em ser ou não ser uma estatal, está no comportamento da sociedade como um todo. Porque nós vimos esta semana, agora que passou, aquele absurdo do Supremo, né? Quer dizer, Do lá, TSE. Lá, onde seria o último lugar que você poderia ver o que nós vimos. Agora, aí sim, tu baixa para nós aqui, os mortais, evidentemente que há falha. Agora, se você pensar em que o Estado só que não funciona, eu acho que nós estamos errados. Por quê? Porque sempre tem um cidadão ali no meio. Bom, e este cidadão, seja ele de esquerda, de direita, de centro, né, nós temos visto, não na totalidade, evidentemente, que de um modo geral, né, temos tido problema. Então nós acusamos o político e nós acusamos o Estado. Mas o médico, aquele que bota uma prótese sem precisar, o advogado aquele, o juiz aquele, né, o presidente de estatal aquele, sabe? Então nós temos esse problema em toda a sociedade. O dono de frigorífico, o dono de empreiteira. Se nós formos buscar este problema só... O cara do leite. Área, o cara que botou formol no leite. Só que tem que começar. Nós vamos ao ponto final com Gimo, FCDL, Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vereador Walter Nagel, está esse é o ponto final. Ponto final é o seguinte: hoje é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Isso é uma chaga, a gente precisa enfrentar. Infância é lugar de diversão, é lugar de afeto, é lugar de carinho, é lugar de sonho, é lugar de imaginação. E realmente, só para que quem pode, né? Para quem pode, só que tem que usar o bom senso. Só que 90% das crianças não podem. Tem que usar o bom senso, porque às vezes... O Heitor Miller veio aqui e começou a trabalhar com 8 anos. Caiu um pedaço, aquele enorme homem. Não, ele claro perdeu que um pedaço, teve afetada a sua dignidade. Paulo Sérgio, por isso que eu estou respirando aqui para falar. Só que tem que usar uma coisa que está faltando na prateleira em muitos lugares, chama bom senso. A Delegacia Regional do Trabalho foi nas feiras dos nossos feirantes de Porto Alegre, que é uma gente trabalhadora da melhor qualidade, e começou a autuar porque os filhos estavam trabalhando. Mas não é trabalho. Os filhos têm a cultura de sempre estarem acompanhando ali. E às vezes é muito melhor estar junto com os pais ali, ajudando, do que estar na rua, do que estar à mercê do tráfico e tudo. Mas para além desses casos todos, eu acho que é importante uma campanha da OIT de combate ao trabalho infantil. E um abraço a todos os namorados, porque hoje é dia de amor. Onde é que vai passar o dia dos namorados? Com a dona Andréia. Eu tenho aula agora em seguida e espero que a patroa esteja preparando um jantarzinho para mim em casa, né? Então vai fazer ela fazer janta, no dia dos namorados. Mas que coisa incrível isso. Eu não acredito. Ela gosta. Não, eu não acredito nisso. Ela é chefe. Leva ela para jantar no restaurante. Tá bem. Pô, não faz isso. O Andréia, ele vai levar no jantar, no restaurante. Luiz Pereira Lima. Vai passar onde com a tua esposa, Luiz Pereira Lima? Eu vou jantar com meu filho. Meu filho mais velho. Que coisa chique. Não existe solução, queira o pessoal do PT ou não, em seus asseclas, sem a privatização. Curioso que na Assembleia eles tentaram jogar pôquer, dizendo assim, tem que consultar a população, se vai privatizar ou não. Então vamos consultar. Não, agora não queremos consultar. Isso tem sido de maneira reiterada. Agora que eu acho que está faltando um pouco de coragem também para o atual governo de privatizar. Mas só que privatizar de verdade. E não permanecer com os funcionários, como foi feito com a Caixa Estadual. Que estão todos colocados em algum lugar ou não. Isso não é privatização. Mas o que tu quer? O Collor falou que acabou com o sistema financeiro habitacional, acabou com o BNH e a Justiça mandou reintegrar todo mundo. E aí? Bom, Claudemiro Braganholo, nosso presidente da Sulgás. Bem, eu queria primeiro reforçar então a importância desse fórum, esse primeiro fórum de biogás e biometano que temos no Rio Grande do Sul. Né? Abertura amanhã? Abertura amanhã, às 9 horas da manhã. Né? Na UCS. Na UCS, em Caxias. A UCS é uma parceira nesse projeto.
Nós temos lá vários parceiros, como falei, Itaipu, Sebrais, o próprio governo do estado, né, através do APL, metal mecânico, né, e a Sulgás tem trabalhado muito nesse sentido para buscarmos novas alternativas para cumprir seu papel na sociedade gaúcha, não só na venda, mas também com o compromisso ambiental, que é uma de suas marcas, né? E agradecer a oportunidade por estar aqui, agradecer O senhor tem que vir mais aqui. o convívio com esses debatedores importantes. Eu que agradeço. Muito obrigado. Da minha parte. Certamente nos veremos mais vezes. Pô, claro, obviamente. O nosso eterno Procurador-Geral de Justiça, o doutor Eduardo, ele vai deixar uma ciumeira aí no Roberto Bandeira Pereira. Não tem, ele não fica com Não ciúme, fica? é nosso amigo. Não, sendo o Eduardo, fica. pode. Doutor Eduardo Lima Veiga. Agora Olha sim, aqui, um ó. jovem brilhante lá, né? Doutor Dalazen. Como é que Sim, o senhor, muito. Como é que se sentiu o seu colega lá, procurador eleitoral do TSE, Nicolau Dino, quando questionou a presença do Admar Gonzaga, que foi advogado da Dilma, estando ali votando? Olha aqui, ele foi, literalmente, vilipendiado por todos naquele momento. Um absurdo, ele tinha toda a razão. Não tem dúvida nenhuma. O que a gente fica um pouco, eu fico um pouco me questionando, que ali havia alguma razão, é que ele poderia ter feito isso antes da sessão. Ele não precisava ter feito durante a sessão. A pergunta que fica assim, é por que na sessão? Porque a gente deve, nesses momentos, evitar toda essa surpresa e eventual constrangimento. Ele poderia ter esperado, mas também é uma questão de cortesia, ele poderia ter perguntado antes da sessão, ter pego o telefone e disse, olha, ministro, eu sei que o senhor foi advogado da presidente Dilma, eu estou questionando se o senhor pretende se dar por suspeito. Se o senhor não vai se dar por suspeito, eu quero lhe antecipar que eu vou questionar isso na sessão. Será que ele poderia dar? Não sei. Pode ter feito. Então, imagina, porque senão, mas se ele fez, ele poderia ter dito, não, mas eu questionei antes, avisei. Não veio, eu estou fazendo o que eu ia dizer. Agora, o que também é preciso ser dito é que o Ministério Público, que tem todas as salvaguardas e garantias da magistratura, é justamente para não pedir autorização para ninguém para fazer aquilo que acha que tem que ser feito. Então, cortesia ou não à parte, que o Nicolau Dino poderia ter sido um pouco mais cortês com os ministros, antecipando isso ou fazendo antes da sessão, um dia ou 2 ou 3 antes, seja lá o que fosse, ele poderia ter feito isso, mas cortesias à parte, ele não precisa pedir autorização de ninguém para fazer o que ele acha que tem que ser feito. E as suspeições e os impedimentos de magistrados podem e devem ser questionados a qualquer momento. Se ele achou que aquele era o momento para ser feito, fez bem em fazê-lo. Como os outros magistrados podem julgar do jeito que acharem adequado. Olha, o senhor foi bem, vai levar o seu jeton hoje. Muito obrigado. O Dudu agradece. Dudu. O senhor vai passar o dia dos namorados onde? Em casa. Mas o senhor vai, com a Josiane. Não, eu vou casar. Eu vou cozinhar. Claro, eu vou cozinhar. Isso aí é meritório. Eu vou cozinhar para você. Aí é meritório. Eu vou fazer o cozinhar seguinte, pra só para não transitar em julgado aqui. Eu vou lavar a louça, tá? Eu vou lavar a O louça. senhor vai passar onde, dia dos namorados? Em casa, eu e minha esposa está lá em Passo Fundo, que cuida da empresa lá, eu passo aqui com as minhas filhas. Ah, maravilha. A Liliane Halber aí, nos dá o prazer da sua visita. Grande colega, amiga nossa lá da Sulgás. E o senhor já vai ter para tomar aquele seu whiskyzinho. O seu whisky é de quantos anos? 21? É de preferência que o amigo tem em casa, normalmente. Não, olha aqui. Não, porque o doutor Luiz Pereira Lima, como ultradireita, só toma 21. Só 21. No mínimo, o doutor Walter Nagelstein. Muito obrigado. Está aí o seu biscoito Zezé. Aliás, quem me ligou sábado, estava ao lado do Fábio Zezé, lá os irmãos Ruivo, o Fábio Ruivo, me ligou dizendo, Paulo Sérgio, eu tenho no programa, não tem Zezé. Então, hoje o Fábio me pediu o endereço particular do vice-governador para mandar lá uns biscoitos para ele. Mas não é sempre que o Ferrari manda aqui no programa. Então, já reivindique aí que nós temos que ter permanentemente o Getón. Com certeza. Um abraço aos aniversariantes. No sábado, no domingo, o Eulito Druck, o Roberto Inig, nossos amigos aqui, a Ana Helena Jardim, o Celso Ferlato, o Raul Rodrigues, uma turma de amigos aqui. No sábado,
corregedor Adriano Teixeira Knaipe, conhece, né? Conheço. Procurador. O príncipe Felipe, estamos de aniversário, tu vê? Não fosse convidado. Não foi. O procurador de justiça Luiz Aquiles Pérez Bardot, de aniversário. Olívio Dutra, viu? Seu amigo Olívio Dutra. Eliseu Pereira, Omar Schneider. O Valmir Pedro Rossi, foi superintendente do Brasil e foi presidente do BASA também, lá na Amazônia. Nosso querido amigo andou na Patagônia. O Gudoli também estava de aniversário. A Maria Aparecida Neme, esposa do presidente União. Rodrigo Maia estava de aniversário. Hoje de aniversário, ainda dá tempo de ligar eles ainda. Te convidou? E a Paula Sartori. Não te convidou? Rodrigo Maia não te convidou? Não, eu não... Será que seria o presidente da República, Rodrigo? Poderia ser. Muito obrigado. Retornaremos amanhã com mais um Papa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.